Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. E Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós nesse dia. Sabe, queridos, cada dia ao estudarmos o Apocalipse, eu tenho ficado impressionado como o Apocalipse revela Jesus e como Jesus está conduzindo a história do planeta Terra, como Cristo está conduzindo a sua igreja ao longo de toda a história. Nós precisamos aprender isso. E hoje nós vamos conversar sobre ali uma das 7 igrejas do Apocalipse, para a gente poder entender a terceira igreja, para a gente compreender como Deus está conduzindo os seus filhos ao longo de toda a história. Ele está conduzindo a sua vida e a minha vida. Eu preciso enxergar isso. Quando eu compreendo que Cristo não me abandonou, que Cristo está comigo, que Ele está guiando a minha vida em todos os pormenores, eu tenho paz. Em meio aos desafios, eu tenho confiança para enfrentar e superar os desafios. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por estarmos mais uma vez nesse ambiente tão maravilhoso, onde a natureza revela também o teu poder, a tua soberania. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, onde o Senhor demonstra aqui o Teu poder, o Teu cuidado, de forma toda especial. Nós choramos e te agradecemos por Jesus. Amém. Abra comigo aqui, capítulo 2 de Apocalipse, para a gente poder entender capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos compreender aqui a palavra de Deus, que é muito importante para cada um de nós, para vivermos uma vida com propósito e com significado. A mensagem do Apocalipse foi endereçada a 7 igrejas, que está aqui, se a gente poder, no verso 11, vai dizer: o que vês escreve em um livro e manda as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, 7 representa a totalidade, algo completo, perfeição. Então, essas igrejas aqui representam o período do cristianismo desde Cristo até a sua volta. Então nós precisamos compreender isso. Então Cristo está cuidando da sua igreja ao longo da história. Então imagine assim, um livro com 7 capítulos, e cada capítulo é uma dessas igrejas e representa um período da história. Então a primeira igreja, que é Éfeso, é do ano 34 até o ano 100, representa a igreja dos apóstolos. Aí em seguida nós temos, e Éfeso significa desejável. E aí Esmirna vai do ano 100 até o ano 313, que é bom cheiro. Ou seja, os cristãos foram perseguidos principalmente pelo imperador Diocleciano por 10 dias de perseguição. Esses 10 dias aqui representam 10 anos, que foi do ano 303 até o ano 313, onde foi confiscado todos os direitos dos cristãos e foi tirado. E aí Diocleciano matou, esmagou os cristãos. Mas o texto diz aqui, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí em seguida nós temos a chegada de Constantino, um grande imperador, e Constantino, como imperador, agora devolveu o direito aos cristãos. Olha que coisa. Então os cristãos ficaram felizes, mas infelizmente agora entrou o paganismo na religião cristã. Eles que estavam perseguidos, mas que mantinham-se fiéis, agora perdeu a fidelidade. Por quê? Porque a vida estava muito fácil. Agora a religião cristã era a religião do império e Constantino era o grande imperador. E aí a gente vai ver aqui, ó, quando entra agora essa fusão do Estado com a igreja, e aí o problema acontece. E aí nós vamos ver aqui a igreja de Pérgamo, que quer dizer elevado, elevação. E o texto diz assim, ó, verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, é Jesus que tem a espada afiada de 2 gumes. Você sabe o que significa espada? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: e a palavra de Deus é viva e mais eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é a espada, ela sai da boca de Deus. Então aqui está. Então nós precisamos a cada dia. Aí diz, ou seja, essa igreja estava carente, faltando a palavra. Ou seja, quando entrou agora a fusão da igreja com o Estado, faltou a palavra, não tinha mais a verdade. E hoje, ainda hoje, é uma realidade a gente aplicar. Está faltando a palavra na vida
dos cristãos. Na vida da igreja está faltando a palavra. E era uma realidade dessa igreja, ou seja, hoje as pessoas, os cristãos, as igrejas estão procurando uma relação com o Estado, e aí o Estado infiltra-se com a igreja e perde-se a essência que é a palavra, e foi isso que aconteceu aí. Agora, aqui foi a apresentação, Jesus dizendo, agora vem o que a gente chama de elogio. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Ou seja, existia ainda mesmo assim, em meio à perseguição, aqueles cristãos. Habitava onde havia o trono de Satanás, ou seja, foi estabelecido uma igreja, agora uma igreja com princípios pagãos, então o trono de Satanás foi estabelecido. E aí o texto continua dizendo, no verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, a reprovação, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada ante os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem prostituição. Outroce, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui está, ó. Portanto, agora é o conselho, portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, a palavra, Deus está dizendo que estava vindo. Agora, olha só, a reprovação acontece que nesse período estava tendo a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta de Deus. Balaque era o rei. O povo de Israel estava chegando para conquistar Canaã. O que aconteceu? Balaque então manda uma comitiva com preço, valores altos, para trazer Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não quis vir a princípio, mas ele queria, mas Deus não permitiu. Aí Balaque mandou outro grupo, outros representantes do seu reino com mais valor, com mais dinheiro. E aí então Balaão veio e ao chegar cá, Balaão então buscava amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não permitiu. Mas o que a gente percebe então agora? É exatamente esse período da história, a fusão do Estado com a igreja. Nesse período, quando Constantino agora é o governador, então a doutrina de Balaão é essa. Balaão como profeta, agora com um poder político, que era o rei Balaque, juntou para lutar contra o povo de Deus. Essa é a mesma coisa. Ainda a gente percebe isso. Essa fusão nunca deu certo e nunca vai dar certo. Quando a igreja se mistura com o Estado, há corrupção, deixa-se de viver a verdade da palavra de Deus e aí perde a palavra. Por isso, essa igreja, o tempo todo, Deus, nesse período, está dizendo, faltou a palavra, está faltando a verdade. Então, nós precisamos aprender. Então, esse foi o período de que ano foi? 313 até o ano 538. Foi nesse período que aconteceu as primeiras corrupções, onde a igreja agora se vendeu ao Estado e agora entrou princípios pagãos dentro da igreja, então agora estava o trono do próprio diabo. Ou seja, por quê? Porque o paganismo se infiltrou dentro da igreja, a igreja perdeu a verdade da palavra de Deus e começou a adorar outras coisas, outros deuses, o Deus Sol, que era o Deus dos pagãos e que Constantino trouxe o Deus Sol para ser adorado, e assim sucessivamente. Se você colocar no Google aí, você pode fazer para você observar, 7 de março de 321, o primeiro decreto estabelecido por Constantino da mudança do sábado para o domingo, foi nesse período. Constantino, então a igreja agora perdeu os valores bíblicos, deixou de viver a palavra e começou a viver os princípios pagãos. Por isso, Constantino era o adorador do sol. Então aqui está, nós observamos exatamente esse período de uma forma clara. Então, como a Bíblia é uma verdade, como a palavra de Deus é autêntica, aí a gente pode perceber no finalzinho agora aqui, Deus vai trazer a mensagem. Ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. O maná é a palavra, é o alimento. Por isso Jesus disse, olha,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa igreja estava precisando da palavra. Hoje ainda não é diferente, essa se aplica a nós hoje. As igrejas têm se misturado com o Estado e têm perdido, então, a verdade da palavra de Deus. Então, eu e você somos convidados por Deus para nos envolver com a palavra, para que a palavra possa libertar, porque Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tem sido você um pesquisador e alguém que busca a verdade na palavra de Deus? A palavra de Deus é a fonte de verdades para a sua vida a cada dia? Então faça isso. Se você buscar a palavra, Deus estará do seu lado, te protegendo e te guardando das influências do mal e das falsas doutrinas que são ensinadas aí. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é uma fonte verdadeira, obrigado porque a gente pode, por meio da tua palavra, conhecer o que aconteceu no passado e não cometer os mesmos erros. Dá no Senhor Santo e Bom Espírito, por Jesus. Amém.